de alguma forma, o empresário ele é o responsável pela empresa no curto, médio e longo prazo. Se você quiser que a sua empresa perdure, que ela exista por um longo tempo, você que vai ter que entender o mercado que você vai, o que tem que ser feito e como pivotar nesses mercados para que a sua empresa perdure. Então, o empresário que ele só está pensando hoje no vender o almoço para pagar a janta, eu acho que ele é um empresário que ele está preso num ciclo e ele não vai conseguir ficar muito tempo nesse ciclo. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade do empresário, tirar um pouco a cabeça do presente, colocar uma equipe talvez, ou uma pessoa que ajude ele a olhar bem a operação no presente, para que ele entenda qual que é a direção que a sua empresa vai, onde a sua empresa vai, o que você precisa para que a sua empresa seja relevante. E é isso é aí que a inovação entra, porque a inovação ela vai te ajudar a trazer um pouco do que você quer testar, do que você quer entender, do que você quer transformar a sua empresa, para que ela se mantenha relevante. Não importa o mercado, eu acho que a relevância ela vai vir a partir do momento em que o responsável pela empresa vai saber o que a empresa quer se tornar, o que a empresa quer ser, ou qual mercado que a empresa quer estar no futuro. E aí você tem métodos de testar isso através da inovação. Através da inovação. Olá, bem-vindos a mais um Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT, nas plataformas digitais do SBT News. Toda semana um convidado especial, toda semana um especialista para ajudar você na sua carreira, no seu negócio, na sua vida, com lições e aprendizados. Esse é o Pivotando. Tenho muito a honra de fazer esse programa porque quantas histórias bacanas, quantas mensagens importantes foram passadas aqui nesses episódios. Olha, não esquece que aqui na tela tem um QR Code e você aponta seu celular para esse QR Code, pivotando.tv, e participa. É um programa interativo. Você pode fazer perguntas, responder perguntas e pode ganhar prêmios. Tem vários prêmios lá, sem sorteio. Basta você participar. Então, esse programa é muito importante para ajudar os empresários, ajudar os executivos do país. E por isso mesmo, eu trouxe alguém de fora, alguém que trata e conhece muito sobre inovação. Hoje o papo aqui vai ser sobre inovação. O que a inovação impacta na tua vida, na tua empresa, no teu negócio? E eu trouxe de fora, trouxe lá de Londres, olha lá, Pivotando Internacional. O meu convidado, ele é mestre em economia pela Universidade de Paris, Pantheon Sorbonne, olha, muito chique. Líder global de inovação de uma grande companhia de automóveis chamada Jaguar Land Rover. Responsável pela Emotion Ventures, fundo de investimento de startups da Jaguar Land Rover, e recentemente criou um livro com as suas experiências sobre inovação, chamado Inovação Sem Complicação. Meus amigos, eu trouxe para nos ensinar, para bater um papo, para trocar ideia, o querido jovem de apenas 30 anos, querido Igor Masaki Murakami, ou mais conhecido como Igor Masaki. Obrigado, Igor, pela presença. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. No Pivotando. Exagerei? Não. Na apresentação? Não. Só nos 30 anos. Eu tenho uns 9 anos a mais, tenho 39 anos. 39 anos, é isso aí. Com cara de 30. Você tem cara de 30, você parece um menininho, né? Obrigado. E eu sei que você tem um menino de 1 ano, né? Isso, tem um menino de 1 ano, ele vai fazer 1 ano na semana, em 2 dias, na quarta-feira. Exatamente. Quanto tempo de casado? 10 anos. Quanto tempo de morando fora do país? 8 anos. 8 anos, 10 anos de casal, ou seja, casou aqui antes de Isso. ir embora. E levou a esposa, levou a família toda. Isso. E fez uma mudança para Londres. Já foi direto para Londres? Não, a gente foi para a França primeiro. Primeiro para a França, trabalhou, depois foi. Trabalhei na França, aí 3 anos e 2 meses atrás eu mudei para Inglaterra. Nós vamos contar essa história porque isso é uma história de pivotadas da vida. Sim. Né? Você está aqui para falar no Pivotando. O que é pivotar para você, Igor? O que você entende como pivotar? Para mim, pivotar é uma mudança de direção. É a adaptação que a gente faz para continuar seguindo no caminho que a gente tem, para se adaptar para as coisas novas que estão acontecendo. Para mim, esse é o pivotar. E a vida é uma pivotação o tempo todo, né? Sem fim. O tempo todo a gente está pivotando e se adaptando. Uma pena que a gente só reconhece isso depois que pivota, né?
Se a gente soubesse disso antes, eu acho que eu acredito que esse programa ele mostra bem isso. As pessoas que passam por aqui falam como foi importante essa mudança de rota, né? Mas isso requer muito também o que você quer da vida. Uhum. Quando você era jovem e quando você ainda aqui no Brasil estudante, você já sabia o que você queria da vida? Eu achava que eu sabia, né? Acho que como todo mundo, a gente coloca um planejamento na vida e depois a gente pivota. E a gente só entende que pivota depois de algum tempo, né? Então, eu nasci e cresci em São Paulo, na Moca. O meu pai, ele é descendente de japoneses e ele é técnico em eletrônica. Então, eu sempre achei que eu fosse ser técnico em eletrônica. Por conta do pai, né? Por conta do pai, eu ia trabalhar com ele às vezes e eu achava que eu seria aquilo. A minha mãe, ela era formada, ela faleceu, ela era formada em psicopedagogia. E ela falou pra mim, olha, eu acho que você tem que talvez fazer um colegial técnico, porque eu não sei se é muito o seu perfil. E eu fiz meu colegial técnico em eletrônica, eu não gostei, eu detestei pra falar a verdade. E aí eu me encontrei no momento em que, com 18 anos, eu tinha me formado no colegial e tudo que eu tinha planejado tinha dado errado. Tinha dado errado. E você fez o seu pai te sustentava? Você tinha alguma forma de fazer dinheiro? Eu trabalhava, fazia aqueles bicos de 16 tipo de anos. bico? Eu trabalhei entregando panfleto no farol. Tá. Trabalhei consertando computador em pequenas empresas que faziam manutenção de microcomputadores. Eu cheguei a dar aula numa empresa que chamava Bit Company de computador. Legal. Olha, isso muito tempo atrás. Atrás. E nesse momento eu falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. Então, como eu não sabia o que eu ia fazer, como uma grande maioria das famílias descendentes de japonês, eu mudei para o Japão. Eu falei para minha mãe e para o meu pai, olha, eu vou ter uma vivência internacional em algum lugar que eu não conheço, que eu não... Isso antes da faculdade? Isso antes da faculdade. Cara, que pivotada, hein? Eu vou pro Japão, a família sua tinha alguma relação com o Japão? Sim, eu tenho alguns tios que moram no Japão, mas eles ficavam muito longe. Então eu procurei um programa de arubaito, que é um programa de trabalho temporário no Japão. Certo. E fui embora. Fui trabalhar numa cidade, isso eu tinha 18 anos, né? Isso então, na fábrica? Isso na fábrica. Apertando parafuso. Apertando parafuso. Então, meu primeiro trabalho lá, meu único trabalho lá, era eu era líder de linha de montagem das lentes de filmadora Cybershot. Lembra da Sony Cybershot? Lembro. Então, a lente, o zoom da lente, eu era o líder dessa linha de montagem, então eu colocava todas as peças e começava a linha de montagem por mim. Só uma parte aí, muito brasileiro que vai para o Japão vai para apertar parafuso, linha de montagem, né, de fábrica. E não foi diferente com você, né? Não. Certo. A grande maioria você vai para um trabalho de fábrica mesmo. Fábrica. E quanto tempo lá? Qual foi a experiência que você teve? Qual foi o aprendizado? Fiquei 1 ano. O aprendizado foi... Quero voltar para casa. O aprendizado, eu acho que foi... Tem uma coisa que a gente estava conversando antes. A gente nunca pensa... A gente está sempre no momento e a gente sofre no momento. Então eu estava lá com a cabeça aqui. Queria voltar, saudade dos meus amigos, saudade da minha família. Porque era uma época que a gente não tinha WhatsApp. Eu tinha um telefone de flip que eu comprava numa lojinha. Para falar com os meus pais, eu tinha que pegar a bicicleta, porque eu morava no interior do Japão. Então eu tinha que pegar uma bicicleta, andar de bicicleta 30 minutos para chegar em algum lugar e ligar de uma cabine telefônica. Então isso... DDI. Você comprava o cartão de desconto. Descarte direta internacional. Então, muito tempo. Meu aprendizado lá foi realmente estar fora em um país, como se adaptar e como... entender quando você está num país que você fala muito pouco a língua, porque eu falava muito pouco, quase nada. Falava alguma coisa de inglês? Inglês, sim. E foi o que te salvou? Foi o que me salvou, era como a gente se comunicava, mas japonês muito pouco. E morar longe, num país em que você chega e tem um choque cultural de Total, 18 anos, sabe? Nunca morou fora. E sem contato direto com os familiares, né? O meu tio que morava mais perto morava 8 horas de viagem de mim. Então, completamente isolado com os brasileiros. Então, você tem que se adaptar à tribo que está com você ali. Você cria vínculos diferentes, né? Se apega muito mais às pessoas. E adaptação, né? Então, adaptação. Se adaptou, mas resolveu voltar. Resolvi voltar para uma conversa com o meu tio que mora lá. Ele falou, olha, eu não acho que você tem que ficar aqui apertando parafuso em linha de montagem. Ele falou, olha, eu acho que você tem que voltar a estudar
e volte o mais rápido possível. Seu tio estava certo. Porque deu certo. Sim. Hoje é fácil ver isso, mas na época não. Né? Na Porque época você ganhava um dinheirinho também. Né? Sim, era a época e se não fosse a saudade, né, Igor? Talvez você tivesse ficado Talvez lá, eu tivesse ficado. Acho que isso é uma lição importante, né, cara? Às vezes são sinais de Deus, né? Um sinal que teu tio te deu, que morava 8 horas de distância, mas ele te falou, cara, vai buscar o teu sonho, né? Você tem capacidade, você pode muito mais do que isso, né? E você aceitou, né? Eu aceitei, voltei para o Brasil, ainda não sabendo o que eu ia fazer. E uma das matérias que eu gostava muito da eletrônica, inclusive acho que a única, era desenho industrial. Então, quando a gente fazia os desenhos das placas. Então, eu resolvi, meu irmão ele é designer, eu resolvi começar uma faculdade de desenho industrial. Foi a primeira faculdade, foi desenho industrial? Desenho industrial. Que eu fiz 2 anos. E aí eu comecei a procurar estágios e os estágios pagavam muito pouco. Porque você tinha tido uma experiência até razoável de financeira da fábrica lá, né? Isso. Você queria alguma paridade, né? Isso. Aí então mais uma vez, fiz a faculdade, não estava feliz, aí pivotei. Ou seja, você entrou na faculdade e não estava feliz. Você já tinha pivotado algumas vezes. Pivotou de novo para o quê? Pivotei para direito. Direito. Tá. E você queria fazer direito por quê? Porque eu gosto muito da matéria. Inclusive, se um dia eu quiser voltar a fazer uma faculdade, eu vou fazer uma faculdade de direito. Eu adoro, eu acho muito interessante. Então você chegou a entrar na faculdade de direito? Entrei, fiz 1 ano. Nesse ano fiz alguns estágios. Então comecei um estágio na Junta Comercial de São Paulo. Aí o meu chefe me indicou para um escritório de jurídico tributarista. E aí, mais uma vez, uma mensagem de uma pessoa, como você falou do meu tio, da minha chefe na época, na festa de final de ano do escritório, festa de Natal, o último dia. Ela me falou, Igor, eu acho que você não serve para ser advogado. Soco na boca do estômago. Às vezes a gente precisa receber esses socos. Às vezes a gente precisa estar aberto a ouvir coisa que a gente não quer ouvir. E às vezes eu acho que a gente tem que tomar um tempo para digerir as coisas que acontecem, né? O tipo de mensagem. Então a mensagem dela foi: eu não tenho dúvida que um dia você vai ser um advogado consultivo muito bom, que você vai trabalhar num dos maiores escritórios do Brasil e tal. Mas hoje você adora fazer os seus trabalhos consultivos. Eu tinha acabado de fazer um trabalho consultivo de mercado de capitais para ela. E ela falou, mas o trabalho do advogado em si, de início de carreira, que é protocolar a petição, ir no fórum, era a época que a gente tirava foto ainda dos processos, sabe? Abria o processo, foto, depois imprimia a foto. Eu achava muito arcaico. E eu não gostava de fazer. E ela falou, olha, eu acho que você tem um perfil de economista. Putz, aquilo foi a virada de chave. Isso foi a virada de chave na minha vida. Passei as férias, né, da faculdade. Isso foi em dezembro, passei as férias da faculdade. No começo do ano, começaram as aulas. Em vez de eu ir para aula de direito, eu fui para a turma de economia. Falei, vamos ver, né? Fiquei com aquilo na cabeça. E aí sentei, minha primeira aula foi uma aula de macroeconomia 1, básica. E aí eu me apaixonei e falei, bom, é isso. Agora estou reconhecendo que é o meu ambiente. E foi aí que eu pivotei de novo. E foi para economia. Se formou dessa vez? Me formei. Me formei. Então, na parte acadêmica, né, eu montei um plano. Não parece por causa das pivotadas, mas eu sou um pouco planejador. Certo, mas esse plano já era uma carreira ou era um plano de formação e aprendizado? Era um plano paralelo, né? Eu tinha um plano de carreira e tinha o plano acadêmico. Então, no plano de carreira, você queria o quê? Você queria ser executivo? No plano de carreira, eu tinha claro para mim que eu queria virar um executivo. De uma empresa sendo economista. De uma empresa no Brasil. Sendo economista. Certo. E eu tinha alguns alvos na minha vida. Então eu ia entrar como analista 1, 2, 3. Você planejou sua carreira executiva. Isso, até os meus 60 anos, quando eu ia ter meu último cargo como CEO e me aposentar com 65 anos como CEO. Então você criou essa vida, esse moral da vida extraordinária, como é que seria, desde o pequeno até o grande, fazendo essa faculdade. E na parte acadêmica? Então na parte acadêmica eu pensava, bom, o que um economista tem que ter mínimo para ser reconhecido como um bom economista. Isso naquela época é o que eu achava, né? É muito diferente. 20 anos, né? Hoje é muito diferente a visão, né? Mas quem era a tua referência na época, na academia e no mundo empresarial como carreira? Eu não tinha um
uma pessoa que eu olhava e falava, olha, esse é um ídolo para mim. Tá. Nem livros. Nem livros. Eu tinha os economistas e eu tinha aquela percepção de quem assiste muito filme de ambiente corporativo. Tá. Então eu assistia, por exemplo, Wall Street. Para mim, Wall Street era eu quero fazer parte disso. Como eu não sei, mas eu vou fazer parte disso. Então você tinha uma inspiração, você sabia como é que era, que funcionava, ou aparentemente funcionava, e você criou um plano de carreira de executivo e também acadêmico. Você pensava em fazer mestrado, essas coisas? Sim. No primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu falei, bom, agora que eu entrei, e agora que eu sei que é o que eu quero, o que eu preciso como currículo acadêmico para ser reconhecido como um economista? Então eu falei, olha, no mínimo um mestrado, e eu quero um mestrado fora do país. Então eu comecei fazendo São Judas na Moca, né? Em todas essas pivotadas eu voltei para a Universidade de São Judas. Moca perto da tua casa. Isso. Tá, mas veja, você tinha que ganhar algum dinheiro, porque o dinheiro do Japão ia acabar. Ia acabar. E aí, o que você fez? Eu fui procurar estágio. Então, procurando estágio, eu estava num processo seletivo da KPMG, quando eu recebi um telefonema de uma pessoa do RH da Honda falando, olha, a gente recebeu seu currículo, e a gente gostaria que você viesse fazer um processo seletivo para analista financeiro. Mas você mandou seu currículo para a Honda? Não, eu acho que eles tinha aqueles sites que a gente cadastrava, curriculum.com, vagas.com. Você cadastrou em um desses sites e aí a Honda te achou. Aí a Honda me achou. Um estudante de economia. Um estudante de economia. Beleza. Primeiro ano de economia. E eu tinha feito um estágio antes disso, que era um estágio no WTC, no Clube de Negócios do World Trade Center. Aí eu acabei os meus 6 meses de trainee. E aí eu comecei a procurar outros empregos. Foi aí que eu comecei o processo da KPMG e a Honda me ligou. Do meio do caminho. Do meio do caminho. E hoje era para você ser um consultor KPMG, talvez. Talvez. É a vida de novo, né? Te mostrando outras coisas e te dando as pivotadas, né? Então você se graduou. Me graduei. Como economista na universidade aqui no Brasil, e você entrou já trabalhando na Honda como trainee. Isso, então ao mesmo tempo que eu estudava, eu trabalhei na Honda, eu entrei como estagiário, fiquei 6 meses e já virei analista. Analista 1. Analista 1, aí o Lembra do plano dele? Lembra do plano dele? Vamos falar sobre isso, né? O que ele planejou. Vai lá, analista 1. E aí? Primeiro passo como analista 1, fui promovido para analista 2. Mas o que você fazia exatamente? Na Honda, eu era responsável pela análise econômico-financeira da rede de concessionárias. Tá. Então, todas as concessionárias elas mandavam o resultado financeiro para mim. Eu consolidava, fazia as análises e mandava para a diretoria. E a diretoria fazia suas planilhas e tal? Isso, planilha, projeção, e fazia turnaround de concessionárias também. Então, quando a concessionária estava com algum problema, você ajudava. Ia até a concessionária com os relatórios financeiros e ajudava a concessionária a se recuperar, cortar custo, aumentar a receita. Então você agiu, você não só mostrava os números, como você executava, você ia lá como consultor. Isso. Então você trabalhou como consultor dentro da Honda também. Dentro da Honda, isso. Na parte financeira. Então eu ia com o pessoal de campo, que era de vendas, de pós-vendas, a gente ia junto, mas eu sentava e falava, olha, estou olhando os números da sua operação, a gente vai ter que melhorar ela. Então, discutia isso com os donos das concessionárias. Uma coisa interessante é que a Honda certeza chamou o Igor também, porque o Igor teve uma experiência no Japão, né? Eu acho que isso também pesou no currículo teve uma experiência no Japão, sabe como é a cultura, pelo menos conhece alguma coisa, né? E aí ajudou na tua escolha do teu currículo. Um jovem que teve uma experiência. Bom, e a analista 2 fazendo isso e depois? Analista 2, aí a GM me ligou. A General Motors. A General Motors do Brasil me ligou. Então, naquela época, a Honda acho que devia ter umas 168 concessionárias, mais ou menos, no Brasil. A General Motors me ligou, procurando alguém para fazer o mesmo trabalho que eu estava fazendo, mas num volume muito maior, Mas você te encontrou como? Seu currículo estava na rua? Um currículo com alguém que foi... Um amigo meu foi trabalhar lá. Ah, tá. Alguém indicou, né? Porque não é do nada que eles te acham. Porque naquela época não tinha rede social. Não tinha LinkedIn, né? Mas eu acho que um amigo meu me indicou, Fábio, e a GM me ligou falando, olha, a gente tá com uma vaga para analista 3. O Fábio trabalhava na GM. Fábio trabalhou comigo na Honda, Fábio Sanches trabalhou comigo na Honda e foi pra GM. Foi pra GM. Você já a importância de conexão, de conexão, né? De e networking. Muito bom, um abraço pro Fábio. E eles me ligaram e eu fui pra lá
como analista 3, para fazer o mesmo trabalho que eu fazia, mas num volume de concessionárias muito maior. Acho que eles já passavam de 600, se a minha memória não falha, no Brasil. Em nenhum momento, Igor, você obviamente ganhando mais, né, crescendo como pessoa, já tendo seu salário e tal, já você jovem, com a vida um pouco já organizada, né? Isso. Mas você tinha ainda o plano acadêmico, que não tinha morrido, mas estava ali o plano acadêmico, e você tinha o seu plano de carreira sendo executado, não é isso? Sendo executado. Em nenhum momento você pensou em mudar, em pivotar para manter um negócio, por exemplo, assim, eu vou montar uma consultoria, já que eu sou bom nisso, só para atender concessionárias? Eu trabalhava com uma consultoria que prestava serviço para mim, né? Então eu nunca pensei em empreender nesse setor. Eu sempre pensei em ter uma vida realmente corporativa, de ser um executivo de uma multinacional. Então você ficou firme no teu plano. Fiquei você, firme. Apesar de ver uma consultoria fazendo dinheiro, desenvolvendo um trabalho, você nunca parou para dizer, eu quero ser essa consultoria. Não. Ou quero trabalhar na consultoria. Não. Você ficou firme no teu plano, a lista 1, 2, 3, seguindo. Isso. Fiquei firme no meu plano. Ao mesmo tempo eu fazia a faculdade, então eu terminei a minha faculdade de economia. E aí é o meu plano acadêmico. Então, quando eu terminei minha faculdade de economia, eu fazia, olha, eu pensei, eu preciso de uma... Eu quero ter uma experiência fora. Tá. Aí não trabalhando no chão de fábrica, mas uma experiência estudando. Então eu pensei, eu preciso montar um plano, e aí vem a história do plano de novo, de como conseguir entrar numa faculdade de ponta, estudando numa faculdade que não está entre as top 10 do Brasil. Então, eu conversei com o meu coordenador da faculdade, e ele me comentou de um MBA em Economia Aplicada da USP, da FEA, e que ele era amigo do Marco Antônio Sandoval Vasconcelos, que era o head da FEA na época. E ele falou, olha, você pode entrar nesse MBA. Então eu apliquei para o MBA logo no meu último ano da faculdade. Em São Paulo. Em São Paulo. E eu fui fazer entrevista, e eu lembro que o Marco Antônio me entrevistou, ele falou, por que você quer vir fazer o meu MBA? Eu falei, porque eu quero uma assinatura sua e uma carta de recomendação para eu poder aplicar para fazer o meu mestrado fora. Ele falou, bom, tudo bem, vem fazer o meu MBA, se você tiver as notas boas, se você tiver uma... Darei com o maior prazer. Eu fiz, então eu trabalhava na GM nessa época, o meu MBA era de sexta à noite, sábado de manhã até umas 3 da tarde. Aluno aplicado. Eu saía da GM sexta-feira, tinha uma moto, eu ia de moto direto pra USP pra dar tempo. O cara trabalhava na GM e andando de moto. Se eu fosse teu chefe, eu reclamava. Ele reclamava bastante. Mas era o jeito de sair de São Caetano do Sul e chegar na USP a tempo das aulas. E terminei o MBA, ele me deu a carta de recomendação. Você sabia pra onde você queria ir? Sabia. Então eu tinha 3 lugares pra ir, né? Ou eu queria ir para os Estados Unidos, ou eu queria ir para Londres, na London Business School, ou na London Economic School, ou na Sorbonne, em Paris. E aí, calculando custos, eu falei, a Sorbonne é o melhor. Então foi um cálculo de custo. Foi um cálculo de custo. Como bom economista, já pensou, planejou financeiramente como seria a sua vida lá. Foi um cálculo de custo, exatamente. E aí você também planejou porque você teria que deixar o trabalho na GM. E essa é uma outra história de pivotada, porque eu não poderia trabalhar aqui na GM, eu tentei, eu não poderia continuar trabalhando aqui, fazendo o que eu fazia e morando lá. Então eu pedi demissão. Então, mais uma vez, a minha vida pivotou. E algumas pessoas da empresa falaram para mim, olha, mas você está com uma carreira aqui em ascensão. Você está no nível 3. Você chegou, você mudou tudo, você já está fazendo um monte de coisa na empresa. Por que você quer sair? Falei, olha, porque se eu estou indo bem agora, assim que eu terminar meu mestrado, eu acho que eu vou melhor. Então, na contramão do que as pessoas estavam fazendo... Claro, você tinha um plano. Eu saí. Você tinha um plano, certo? Certo. Então, você não ouviu também porque você tinha um plano. E eu pedi demissão, acreditei na minha convicção, pedi demissão e fui fazer meu mestrado. E a Sorbonne te aceitou e aí você entrou. Foi embora para Paris. Fui embora para Paris. Fiquei 1 ano fazendo meu mestrado. Certo. Sem casar, antes sem casar disso, né? antes disso, Já conhecia minha esposa, mas a gente não estava junto ainda. E voltei depois de 1 ano, porque eu já tinha feito um MBA na grade da faculdade de mestrado em Paris. Você tem o primeiro ano, que é um primeiro ano teórico, e o segundo ano você tem 2 opções. Ou você faz o teórico, e aí você faz um doutorado, ou você faz um MBA. Tá. Eu já tinha feito um MBA antes. E você quis fazer outro MBA? Não, aí eu não fiz. Eu conversei com o diretor da Sorbonne, ele falou, você já fez o MBA, você é o único estudante aqui
que tem uma experiência profissional comprovada de longa data. O resto eram 50% da minha sala de chineses, que era uma turma convencionada com a Universidade da China, e o resto pessoas do mundo que não tinham trabalhado nunca. Então ele falou, olha, o seu perfil é um perfil de uma pessoa que trabalha. Meu conselho para você você já tem um MBA, você fez o inverso. Então vá para o mercado de trabalho, volte para onde você pertence. Ou seja, o que ele quis dizer, para você sair da Sorbonne? Para eu voltar isso. Para você não continuar. Para eu não continuar fazendo mais um MBA que não ia me agregar no meu mundo profissional. Certo. E aí você voltou para o Brasil? Aí eu voltei para o Brasil também porque eu já estava em discussões com a minha atual esposa, que ela falou, olha, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer da vida. Olha, moleque. E aí? E aí eu voltei. Vai ficar me enrolando quanto tempo? Para casar. E aí você voltou para casar, mas não tinha trabalho. Não tinha trabalho. E aí? Isso foi quanto tempo? Um ano na Sorbonne? Um ano na Sorbonne, isso. Tá, aí você não tinha trabalho. O que você fez? Currículo na rua de novo? Networking. Ou bateu na porta da GM de novo? Ei, não. Quero voltar. Não, porque quando eu saí, eu prometi pro meu diretor, isso é irônico até, eu prometi pro meu diretor, que também me deu uma carta de indicação na GM, ele falou, olha, você não pode voltar pro setor. Engraçado, né? Porque eu acho que você tem que trabalhar no banco, seu perfil é diferente. Aí eu falei, bom, tudo bem, não volto. Então não bati na porta, mas fui atrás do networking. Mas você foi atrás de networking e foi atrás de banco? Não. Como ele disse? Bom, a princípio eu fui atrás de networking para ver o que o mercado estava oferecendo. Então, conversei com um professor meu da Faculdade de Mercado de Capitais, Manfred Beck, e ele me indicou para um amigo dele, que tinha uma empresa de reciclagem de metais preciosos, chamada Lorene. Ele estava precisando de um economista para organizar a parte financeira e para continuar fazendo trading para ele na Bolsa de Londres. Eu fiz uma entrevista e fui convidado para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhando direto com ele. E foi ali que você viu o trade, viu o mercado de capitais em atividade. Em atividade. Então fazia trade na bolsa, fiz os cursos da Bloomberg. Tá. Aí ele me ajudou nessa parte e foi aí que eu comecei a operar para ele. Cara, qual foi o momento que a inovação chegou para você? Porque até então a inovação você ouvia dizer, né? Isso. E a tecnologia fazia parte lá do software, planilhas, etc. Cada empresa dessa tinha um sistema. Então você tinha uma familiaridade com isso como usuário. Isso. Mas trabalhar efetivamente com isso não era ainda o teu plano, né? Não. Porque você ainda era o plano de economista. Para trabalhar. Isso nem estava perto do meu plano. Eu nunca pensei em falar, olha, vou trabalhar com inovação um dia. Isso veio na minha vida quando eu virei CFO do fundo de investimento da Aliança Nissan Renault Mitsubishi. Isso foi depois, Isso né? foi bem depois. Mas a gente vai chegar lá, não antecipa não. Eu quero, continua a história. Então você foi trabalhar nessa empresa de reciclagem. Fui trabalhar nessa empresa de reciclagem e foi uma época em que eu aprendi muito, porque eu aprendi um mercado que era basicamente comprar lixo eletrônico, extrair metal precioso e fazer trade de metal precioso na Bolsa de Londres. Era um mercado assim, sabe, o livro Estratégia do Oceano Azul, era o livro que o meu chefe, o seu Davi, tinha na prateleira, ele tinha uns 10. Cada um que vinha conversar com ele dava um livro de presente. Estratégia do Oceano Azul. E nessa mesma época, a Nissan estava se reestruturando no Brasil e a Nissan contratou uma grande maioria das pessoas da GM. Eles estavam trazendo de volta... levou o Fábio. Como é o nome do teu amigo? Levou o Fábio, levou o Rodrigo, levou todo mundo que trabalhava comigo. Aí a galera começou a te ligar, ei, cidadão, vem pra cá. Exatamente isso. E aí você disse, eu vou voltar, a volta dos que não foram, né? Voltar pra minha origem. Foi um pouco, mas foi por causa de salário, nesse ponto. Certo. Porque eu falei, olha, eu não... Vou casar. Vou casar, mas eu não queria muito voltar pro setor. Eles falaram, olha, a gente precisa de você. O salário é esse. Aí eu olhei o salário e falei, o salário tá bem alto, então eu vou. E aí eu voltei pro setor e comecei a trabalhar de novo com análise econômico-financeira de concessionárias, porque tinha muita informação faltando. Então era uma reestruturação da rede de concessionárias da Nissan. E eu comecei a fazer isso de novo. Voltei para o que eu sabia fazer. Na GM, na Honda. Aí a Nissan. Aí foi que a Nissan, ela tem... Como é que é esse negócio de Renault, Nissan, Mitsubishi juntas? O que quando você acabou de falar isso e aqui está escrito isso... Por que você entrou pela Nissan? Como é que você chegou na Renault? Então, eu entrei pela Nissan. Então, a Nissan, na estrutura
global da Aliança. A Aliança não existia, né? A Aliança era lembra do Carlos Gon, Sim, brasileiro? Que deu um problemão, que você estava lá nessa época? Ele era o chefe do meu chefe. Tá, mas você estava lá nessa época? Tava. Você estava na época do rolo todo? Tava. Tá. Mas você estava no Brasil? Não, tava na França. Não, então como foi a sua ida para a França? Minha ida na França foi o seguinte, eu comecei a trabalhar como analista financeiro na Honda e depois que eu terminei toda a reorganização da rede, eu comecei a apresentar para o presidente. O presidente, que na época era uma pessoa chamada François Dossat, que ele era presidente do Société Générale no Brasil e virou presidente da Nissan do Brasil, um franco-brasileiro. Você tinha trabalhado com o cara na Honda lá atrás? Não. Na Honda era o vice-presidente e toda a equipe de direção. Então porque você estava nesse momento na Nissan, né? Na Nissan. E eu conheci ele, e hoje inclusive ele foi meu mentor nos últimos 8 anos, ele é meu amigo pessoal, praticamente meu segundo pai. E depois de algumas apresentações, ele me chamou para ser Chief of Staff dele, na Nissan. Executivo dele na Nissan. O executivo dele na Nissan. A gente trabalhou 3 meses juntos, e aí ele foi convidado pelo Carlos Gon para montar esse fundo de investimento em Paris. Que era um fundo de investimento das 3 empresas da Aliança, onde a Renault investia 40%, era um fundo de 1 bi, então era 40% da Nissan, 40% da Renault e 20% da Mitsubishi. Era um fundo para fazer o quê? Investir em startup para o setor automotivo, para mobilidade. Aí foi a primeira vez que você começou a se relacionar com startups. Isso. E você aceitou ir para Paris com ele. Isso. Então, na verdade, ele foi antes para fazer todo o estudo, as análises, e um dia ele voltou para o Brasil. Ele falou, olha, eu preciso que você fique na empresa como Chief of Staff para ajudar o presidente que vai vir no meu lugar. E um dia ele veio para o Brasil, me mostrou toda a estrutura da aliança e falou, o que você acha? Aí você disse, eu tô dentro. Aí eu falei, olha, eu não acho que a apresentação tá muito boa, eu acho que falta isso e aquilo. Ele mexeu na apresentação e ele falou, olha, se passar do jeito que você tá falando, eu tenho uma vaga para você. E eu falei, bom, tudo bem. Aí ele sumiu um tempo e me ligou um dia no WhatsApp e falou, olha, deu certo, meu RH vai te ligar, você tá vindo para cá, a gente se fala, tchau, e desligou o telefone. Quanto tempo atrás? Isso foi em 2017. 2017. Okay. Aí te ligou. E aí depois o RH te ligou e disse, vamos embora para Paris? Aí o RH me ligou e falou, vamos para Paris. Então fui para Paris sem exatamente saber o que eu ia fazer. Mas você já tinha visto a apresentação, você sabia o que era aliança, você sabia o que ele estava fazendo. Eu sabia que era um fundo de investimento em startup. Nunca tinha trabalhado com isso na época. E aí quando eu cheguei... Você tinha alguma referência de startup aqui no Brasil, alguma coisa? Nada. Não conhecia nada. Não conhecia nada. Não conhecia o João Kepler, não? Não. Conhecia o setor automotivo, era o que eu fazia, as concessionárias. E ele falou, olha, vem. Aí ele falou, olha, você vai ser o meu Chief of Staff, porque eu preciso da sua relação com os C-Levels das 3 empresas para estratégia. E o diretor financeiro do fundo. Então você vai me ajudar a estruturar toda a parte administrativa do fundo. E foi aí que eu comecei a entender o que era um fundo de investimento, como estruturar. Do zero, né? Do zero. Parte legal. Isso em Paris. Isso em Paris. E aí deu outra pivotada na minha vida, porque eu sentei numa cadeira em que eu não fazia... Não tinha experiência. Não tinha tido essa experiência, mas ele acreditou em você. Ele acreditou em mim. No seu potencial. E me mentorou. Em 17, 18, um ano depois, esse fundo já estruturado. Fundo estruturado, a gente fez um anúncio no CES, na Feira de Tecnologia em Las Vegas. E o primeiro ano foi uma aceleração enorme. A gente investiu em 12 startups no primeiro ano. No mundo todo? No mundo todo. Então, startups ligadas ao setor automobilístico, não? Setor automotivo. Venda de plataforma para venda de carros usados, tecnologia de carro autônomo, todo tipo de tecnologia para mobilidade. Um ano depois você já estava falando essa língua? Já. Um ano depois você já tinha entendido o papel de uma startup na inovação? Isso. Pessoal, só para vocês entenderem, eu quero lembrar vocês que tem um QR Code aqui na tela, que vocês podem participar do programa de forma interativa. É também uma inovação, né? Esse programa tem uma inovação, viu, Igor? E aí você pode responder perguntas sem sorteio, ganhar prêmios e, enfim, participar e responder, fazer perguntas, deixar seu comentário lá. Eu quero dizer para vocês que todos vocês usam uma startup no celular. Todos vocês. Não sabem o que é startup? Então você sabe. O Waze, o WhatsApp, Zoom, Instagram, o YouTube. Tudo isso é ou foi uma startup. Então não tem esse negócio de dizer o que não sei o que é startup. Então o que a gente está falando aqui é uma empresa como qualquer outra que tem um modelo de negócio com base na tecnologia, na inovação e que geralmente resolvem problemas. Como ele acabou de dizer,
o fundo dessa aliança Mitsubishi, Renault e Nissan investiu em soluções inovadoras, startups, para resolver problema desse setor automotivo. Não é isso, Igor? Exatamente. Falei certo? Falou perfeito, Então, não poderia ter sido melhor. Então, bora lá. Então, qual foi? Então, no primeiro ano, já funcionando, depois do lançamento na SES, já investindo em 12 empresas. Fizemos 12 investimentos em um ano. Então, a gente tinha uma estrutura muito diferente para um fundo de investimento. Então, o que a gente apresentava é que a nossa governança era tão sólida e rápida que a gente poderia tomar uma decisão de investimento em semanas. Até porque quem tomava a decisão dos investimentos era um board onde a gente tinha CEO e COO da Nissan, da Renault e da Mitsubishi. Ah, tá, entendi. Então você relacionava direto com eles, fazia uma apresentação e tinha um comitê e você decidia o go no go muito rápido. Exatamente. Esse comitê também participava o presidente da Nissan? Na época, o Carlos Gomes. Carlos Gomes. Então ele representava, ele ficava na cadeira da Renault. A gente tinha o presidente, o CEO do... Não, da Nissan não, da Renault. Da Renault. A gente tinha o presidente da Mitsubishi junto e o COO. Era sempre a dupla, CEO e o COO, Chief Operating Officer, e da Mitsubishi também. Você olhava para aqueles caras e dizia assim, eu tenho vontade de ser um cara desse? Na sua carreira, lembra da história da sua carreira? Isso é interessante, porque teve um momento da minha carreira em que eu estava nessas salas de reunião de board, onde a mesa gigantesca, com várias pessoas, eu olhava e falava, eu estou onde eu gostaria de estar. Você já se sentiu parte? Já me sentia parte disso. Então você não precisava estar na cadeira deles, você já se sentia parte. Eu já me sentia parte daquilo. Claro que eu olhava a cadeira e falava, eu quero sentar nessa cadeira um dia. Você ainda queria? Sim, sim. Você ainda quer? Sim. Eu acho que a gente tem que colocar na vida a ambição bem lá em cima. Mira na lua para acertar uma estrela. Muito bem. E aí lá, o que aconteceu? Então lá, depois de 12 meses, a gente fez os primeiros investimentos. Aconteceu aquele escândalo com o Carlos Ghosn. Que você participou? Participou não, mas a gente representava um dos fundos de toda a aliança. Então entrou-se em auditoria nas 3 empresas. E aí meio que o fundo parou. E o fundo parou e a gente ficou em auditoria e investigação por um ano. E acho que esse foi, se eu pensar no meu momento de carreira mais difícil. Esse foi o momento de carreira mais difícil, mais desafiador da minha vida. Ou seja, você estava ali na auditoria, todo mundo questionando, cheio de problema acontecendo, aquela fuga, que tem até um filme, tem um seriado, uma série da Netflix. Documentário. Da Apple TV. Apple TV, um documentário sobre isso, muito interessante. E aí você estava ali você apareceu no documentário? Não. No documentário não, mas a gente estava na investigação de todos os fundos de investimento. Então eu lembro muito bem, eu tinha 33 anos. E foram 4 auditorias, foi uma investigação pesadíssima, acusações pesadíssimas. E eu, como diretor financeiro do fundo de investimento... Você era o responsável, o cara que assinava. Eu era o responsável, então assim... Isso te fez você pensar se valeria a pena continuar. Exatamente. E aí você tomou a decisão. Foi nesse momento que eu falei, olha, será que eu quero ser um executivo desse mesmo? Porque o risco eu acho que não compensa o reward, né? Não compensa o retorno. Você ainda morava em Paris nessa época? Ainda morava em Paris nessa época. E depois das 4 auditorias, porque quando eu entrei no fundo, eu era o diretor financeiro, então eu lembro de receber muito bem o acesso à conta bancária e ver lá milhões e milhões e milhões. Então eu falei para o meu chefe, falei, olha, eu vou montar uma governança tão controlada que não tem como nada ser aprovado sem 1 milhão de aprovações. Isso sem saber de nada, Isso sem saber de nada. Eu montei alguma coisa para me proteger. E graças a isso... Você conseguiu sair ileso dessa... A gente conseguiu provar que nada tinha sido feito fora do padrão. Inclusive eu tenho na auditoria, eu tenho esse papel até hoje, falando, olha, essa organização, a governança que foi colocada é superior à de qualquer uma das 3 empresas. Cara, isso é muito mais do que qualquer MBA na vida, né? Esse MBA na prática, né? Você ter esse carimbo de que você fez uma governança muito estruturada e que o fundo estava tranquilo, né? Isso. Mas ainda assim, mesmo assim, você decidiu não ficar. Mesmo assim, eu tenho uma teoria, né? Eu acho que quando tudo foi assinado, o meu chefe, que era o CEO do fundo, ele pediu demissão. Ele falou, não vou trabalhar mais, eu não quero mais, mesmo que a gente tenha mostrado que nada está fora, eu não quero mais trabalhar com essas empresas. A gente foi muito atacado, psicologicamente foi difícil.
eu lembro de ter medo de falar pra minha esposa, falar, olha, sabe quando as pessoas te forçam tanto que às vezes você tem dúvida se você realmente fez tudo certo? Você fala, pô, será que... Você tava naquele momento de struggle, né? Isso, mas completamente. E muito jovem, então eu tava assim, será que vai acontecer alguma coisa? Abalado. E aí você colocou de novo seu currículo no mercado ou usou o networking? Não, aí foi o seguinte, a gente pediu demissão. Então meu chefe foi e pediu demissão. E eu, como CFO do fundo, eu falei, olha, eu acho que se o CEO saiu, eu tenho que sair também. Então eu entreguei minha carta de demissão. E nessa época, quem assumiu a presidência da Renault foi um senhor chamado Thierry Bolloré, que ficou como um francês, que ficou como... Ele era o COO da empresa, e ele assumiu como CEO. E quando a gente pediu demissão, ele veio conversar com a gente, ele falou, não quero que vocês saiam, porque o trabalho que vocês fizeram aqui é muito bom. Então ele ofereceu uma vaga de head de transformação para o meu chefe, e meu chefe pediu para eu cuidar da operação de transformação do grupo. Transformação ágil. Ágil. Isso. Metodologia ágil global. Ou inovação na veia. Ou inovação. E foi aí que a gente aprendeu realmente a ligar, fazer o trabalho das startups, se conectar com a parte interna da empresa. Entendi. Foi ali que a inovação realmente fez sentido, né? Isso, foi ali que a aplicação aconteceu. Isso. Né? E então você viveu essa transformação no novo momento da empresa. Isso. Um novo CEO, uma nova transformação e a aplicação desses investimentos que tinham feito ali dentro. Dentro da empresa. Uau. E quanto tempo ficou? A gente ficou 2 anos. 2 anos fazendo isso. Qual foi a experiência? Qual foi o aprendizado? Olha, o aprendizado foi, bom, um pouco polêmico, mas o meu grande aprendizado da metodologia ágil é que teve um hype, teve um negócio, todo mundo falava de ágil um tempo atrás, né? Então eu acho que um dos erros que as empresas cometem é querer colocar ágil em tudo. Não funciona. Você colocar um ágil no marketing, um ágil no RH, se você não tem toda uma estrutura na empresa que se prepara para isso, não vai funcionar. Aí você vai desagilizar a empresa, porque você está fazendo uma transformação cultural e você tem que reexplicar toda uma operação, funções e uma forma de trabalho para pessoas que realmente já estão entregando. Então, acho que numa engenharia de software funciona muito bem. Agora, no marketing não precisa. Então, esse foi um aprendizado que eu Talvez algumas ferramentas, né? Usar um Kanban, talvez isso. Assim pode fazer sentido. Eu tenho um livro chamado Gestão Ágil, O Segredo por Trás das Empresas Valiosas, e eu falo exatamente isso, coincidência, né? Que cara, você não precisa seguir a metodologia, você precisa ter a mentalidade ágil. Isso. Né? E o que funciona aqui pode não funcionar ali. O que serve para uma empresa pode não funcionar para outra. Isso. Então você viu isso na prática. Isso. E adaptação de ferramentas, né? Que é o que você falou. Às vezes você precisa de um Kanban, você precisa de um Lean. Você não precisa agilizar tudo. Isso eu aprendi, eu achei super interessante. E realmente como fazer essa adaptação, né? Um pouco de transformação na empresa mesmo, né? Então, porque daí você passa uma transformação de RH, toda uma reeducação das pessoas na empresa para trabalhar numa metodologia diferente, né? Então isso foi muito legal. Bom, e como é que você chegou então, depois disso, na Jaguar Land Rover, indo para Londres? Porque você estava em Paris, não tinha casado ainda. Já tinha casado? Já tinha casado para ir para lá. Tinha casado. E aí? Então, aí mudou o presidente da Renault. Então, o Thierry saiu e entrou o Luca de Meo, que é o atual presidente da Renault. E ele pediu 2 trabalhos pra gente, pra mim e pro meu chefe. Ele pediu pra gente fazer um trabalho de reestruturação e criar uma economia circular dentro da fábrica de Flam. E meu chefe fez isso, eu ajudei com a parte de startup. E eu fiquei responsável de um projeto que chama Software Republic, que era para criar um ecossistema com outras grandes empresas e as startups para fazer o software dos carros da Renault. Então a gente trouxe empresas como Dassault Systems, Orange, Thales, grandes empresas, a gente montou um ecossistema, criou-se isso. Ao mesmo tempo, o Thierry Bolloré, respondendo a sua pergunta, Thierry Bolloré foi contratado pela Jaguar Land Rover para ser o novo CEO. E ele vendo e lembrando do trabalho que vocês tinham feito, chamou vocês dois de novo. Os dois ou só você? Os dois. Chamou os dois. Os dois. Então ele chamou meu chefe para ser o board member de estratégia e o meu chefe me chamou para ser o responsável da estratégia de novos serviços, tudo que é novo de conectividade, de eletrificação, de mobilidade, outras formas de mobilidade, né? Não só venda de veículo.
E para ficar responsável pelo fundo de investimento, que hoje também é uma das minhas responsabilidades. E aí eu montei alguns departamentos, né? Como a parte de inovação aberta, porque a gente tinha o fundo de investimento para investir em startups. Você tinha dentro da Land Rover. Dentro da Land Rover, já tinha o fundo. Então você não foi lá para ser gestor do fundo no primeiro momento, né? Sim. Eu fui contratado por fundo ficar embaixo de mim, porque eu já tinha feito o fundo da Certo, mas da ele aliança. já tinha um gestor, já tinha investimentos. Isso, ele já tinha um portfólio, já tinha alguns investimentos. Então mas você foi cuidar daquele portfólio e foi assumir o fundo. Isso. E trabalhar outras áreas. Trabalhar outras áreas da empresa. Aí eu criei a estratégia de inovação aberta dentro da empresa, porque o fundo, ele era um fundo de corporate, fundo corporativo, mas ele ficava afastado, fazendo alguns investimentos fora da empresa, e ele fazia o inverso de que um corporate venture capital faz. Eles procuravam investimentos e startup, e aí eles vinham bater na porta dos departamentos da empresa e falar, olha, investi nessa startup aqui, vocês querem trabalhar com eles ou não? Isso era antes. Isso era antes. Quando você chegou lá, você viu que não era assim. Quando eu cheguei, eu falei, gente, isso não vai funcionar. Então, eu tive que trocar a equipe do fundo, porque eles não queriam trabalhar muito engessados. Então, eu troquei toda a equipe do fundo. Então, a gente tirou o gestor do fundo, a gente tirou a equipe de investidores. Eu reestruturei o fundo. Em um ano? Em um ano. Reestruturei o fundo e criei, ao mesmo tempo, a estratégia de inovação aberta, que hoje é a base para o que o fundo vai e olha no mercado para fazer investimento e trazer para dentro da empresa. A gente vai falar exatamente sobre esse fundo e daqui a pouco a gente vai falar do teu livro, que é o reflexo um pouco, acho que talvez de tudo isso que a gente falou aqui. Isso. Né, até das experiências, das aplicações de tudo isso. Nesse período, seja na França, eu acho que na França aconteceu mais, em Paris, quando você deu o rolo lá, você queria, talvez você pensou em voltar para o Brasil, né? Porque hoje, morando em Londres, né? Quanto tempo você está lá? 3 anos e meio. Já nesse mesmo cargo. Isso. Você ficou nesse cargo desde que entrou, desde você está lá. Isso. Legal. Você está fazendo isso há 3 anos. Você já tem uma experiência grande lá junto com a Jaguar Land Rover na área de inovação. Isso. Que eu estou lendo aqui, chama InMotion Ventures, né? Isso. Que é esse CVC, Corporate Venture Capital. Isso, exatamente. Não é externo, é interno. É interno. O que você não sente saudade? Você está com um filho pequeno? Como é que é esse teu momento? Olha, é um momento em que você pensa muito mais na família, né? Então, eu tenho saudades do Brasil, eu tenho uma relação de amor, aquela relação, sabe? Quando você tá, você gosta. Você gosta, quando você não tá, você sente muita saudade. Uhum. Então, eu tô nesse momento de muita saudade do Brasil, de querer que meu filho tenha relacionamento com a minha família. Minha mãe faleceu um pouco antes dele nascer, então ele tá mais perto do meu pai, ter esse relacionamento dele com a família da minha esposa. Então, a gente é muito difícil para quem mora fora com um filho pequeno, porque você está muito isolado. Uhum. Você não tem uma rede de apoio, você não tem uma... lá sou eu, minha esposa e o bebê. Então, eu pensei várias vezes em voltar para o Brasil. Eu te faço essa pergunta porque hoje você tem um cargo que você sonhou. Sim. Né? Que você planejou, você pensou nisso, você materializou isso. E você tem esse sentimento, o coração com a razão, né? Então, deixar um cargo desse, uma responsabilidade dessa, impulsionado por uma emoção, eu queria que você falasse um pouco sobre esse equilíbrio, né? Porque é difícil manter um equilíbrio desse. Eu acho que se alguém estiver nessa situação hoje, como manter? Até que ponto vale a pena você... Porque você talvez não chegou no cargo de CEO ainda, né? Mas é um plano. Então, como é que você deve olhar? Você deve olhar a tua empresa que você está e eu posso chegar a ser CEO desta empresa? Acho que talvez esse seja um caminho, não sei, né? Ou será se aqui em Londres eu busco um outro lá na frente? Estou falando agora, porque você está bem onde você está. Sim. Você está fazendo um trabalho incrível, a gente vai falar dele agora. Até porque eu te conheci no trabalho investindo em startup, nós investimos na mesma startup. Na mesma startup, então foi ali que eu te conheci. Então eu queria só esse paralelo, até que ponto vale a pena e qual é o time de pensar sobre isso? Eu acho que pensar um pouco até o próprio nome do programa diz, pivotar. A vida é um pivoteio sem igual, né? Pivoteio, gostei pivoteio. E são momentos. Eu acho que quando a gente está dentro do momento, é muito mais difícil olhar do que quando você passou o momento, né? Então, acho que quando eu montei esse meu plano de carreira, esse meu plano de, quero ser XYZ com 35, 45, 55 anos, eu acho que tinham algumas variáveis
que não estavam ali. Hoje eu tenho variáveis, eu tenho uma variável, que é um bebê, e a minha família, que me fazem pensar de outra forma. Eu sou uma pessoa jovem. Eu tenho 39 anos. Eu não posso falar que minha carreira acabou. Não, eu acho que do mesmo jeito que eu cheguei até agora aonde eu estou, dependendo do que acontecer, eu vou conseguir chegar. Você mostrou nesse papo aqui as pivotadas e as adaptações que você teve, a adaptação mesmo, né? E mostrou que tem essa condição. Então é muito o momento, é analisar o seu momento e fazer. Cada um tem o seu peso e sua medida, né? Isso. Né? Então, e as oportunidades, né? Porque também elas têm que aparecer para você poder pesar. Por enquanto, elas são variáveis que não existem, né? Não existem. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Emotion Ventures até chegar no livro, que a gente precisa falar do livro. Hoje, então, quantos investimentos tem a Emotion Ventures e qual foi a startup qual foi o primeiro investimento aqui no Brasil que vocês fizeram? Se vocês estão buscando investimento no Brasil e fora do Brasil? Então, historicamente, nós investimos. O fundo começou em 2016, então, historicamente, nós investimos em 46 startups. Já fizemos vários exits. Hoje, o nosso portfólio ativo tem 20 startups. Uma coisa interessante foi que, com a mudança, com a pivotada que eu dei no fundo, a nossa estratégia nós não fazemos nenhum investimento se não tem um especialista na empresa de qualquer departamento que entende, que suporte o investimento. Então, no nosso comitê de investimento hoje, eu tenho a minha equipe do fundo, porque hoje eu estou no board do fundo, né? Então, eu tenho um gestor do fundo, eu tenho um diretor de investimentos, ele tem a equipe de investimentos. Então, quando ele me traz um investimento de uma startup, ele traz o ponto de vista dele como diretor de investimento, o ponto de vista da equipe com o due diligence legal e financeiro. Técnico, inclusive. E aí a gente traz um técnico da empresa, que pode ser da engenharia, ele pode ser da produção, ele pode ser da manufatura, do design, depende da startup que a gente está olhando. E aí ele vai vir falar, olha, eu suporto este investimento porque eu quero usar essa tecnologia para X, Y, Z. E aí a gente consegue fazer o link da estratégia com a parte financeira. Então hoje 90% do nosso portfólio ele tem alguma relação com a própria empresa. Então, ou um contrato comercial, ou uma prova de conceito, ou a gente está fazendo algum estudo junto para desenvolver algum produto. Eles não tratam isso como motor 2 ou como não existe a possibilidade de investir em algo que não tenha nada a ver com o que a empresa faz. Tá, então essa é a tese do fundo. Essa é a tese do fundo. E você aconselha isso para as empresas que estão inovando, fazer investimento em startup baseado neste tipo de tese? Eu acho que sim. Eu recomendo, porque você tem que... Eu acho que a inovação ela existe por algum motivo. Então não adianta você fazer um investimento, a não ser que você pense num longuíssimo prazo. Então o que vai ser a sua empresa em 2045? E aí você acha que você vai sair de um setor automotivo, por exemplo, um setor de saúde. Vamos colocar alguma coisa bem... E aí você começa a olhar. Eu acho que você tem que manter uns 10% ali do seu... Sabe, investimentos em deep tech ou investimentos em coisas disruptivas que não estão relacionadas ao seu business. Ou que tem alguma ligação de alguma forma. Você tem que ter um pezinho em alguma coisa. Tem que ter um pezinho, você tem que ter uma liberdade para você poder olhar alguma coisa. Mas eu acho que o grosso é você utilizar esse fundo de investimento para atrair boas startups e para você conseguir alavancar uma mudança de mindset, de inovação dentro da sua empresa. Até porque, né, pessoal, se você guarda um pouco de recurso para fazer esse tipo de investimento, você que tem uma empresa, você vai entender o que eu estou falando. Você tem despesa com várias coisas. E às vezes você investe em tecnologia para desenvolver um software interno. Uma startup pode fazer esse trabalho, né? Uma startup é como um jet ski, né? Bem ágil, bem rápido que acontecer. E você é um transatlântico difícil de dar uma curva. Então, às vezes, você acoplar isso, né? O jet ski ele pode ir lá na ilha, testar, voltar, pode, né? Então, pode ter mais flexibilidade. E vocês usam essa estratégia? Sim, a nossa estratégia é olhar as tecnologias. Então, a gente faz inovações incrementais, né? Incrementais do dia a dia, ou a gente também olha tecnologias um pouco mais disruptivas, que é o que você falou. Se a nossa equipe fosse fazer um investimento numa empresa de satélite, por exemplo, o custo de pesquisa e desenvolvimento é muito grande, o tempo demora muito, quando o ecossistema de inovação ele é um grande centro de pesquisa e desenvolvimento que você pode ali pegar um negócio, porque eu realmente acredito que não importa o que você pense, alguma startup no mundo vai fazer, né? Já está fazendo.
Já está fazendo. Então, pelo menos você olhar isso de uma forma diferente, e é o que eu falo pro meu board sempre, eu falo, olha, fazer esses investimentos e fazer as provas de conceito é uma forma de reduzir o risco, porque eu estou testando aquilo, uma tecnologia nova como empresa, de uma forma muito baixa. Muito baixa. Esse é o teu maior argumento, né? Hoje você fez o primeiro investimento no Brasil. Sim, então quando a gente mudou a tese, a gente criou... quando eu criei o departamento de inovação aberta, a gente criou hubs de inovação no mundo para poder ter acesso às startups. Então o primeiro hub que a gente criou foi do Brasil. Eita, que legal. Porque eu sou brasileiro, puxei um pouco de saco, mas eu realmente acredito que o Brasil tem muita oportunidade, tem muitos empreendedores, e o Brasil é um lugar que tem inovação. Então, quem estiver vendo aqui pode aplicar para a Jaguar Land Rover como? Pro fundo. Ou não? Pode. Tem que mandar. Pode entrar em contato com a nossa equipe aqui, ou pode entrar na página da Emotion Ventures e entrar em contato com o nosso. Emotion Ventures, entra em contato, aplica lá. E aplica lá, e manda e-mail. Como foi o primeiro investimento aqui? O primeiro investimento no Brasil foi em uma empresa que chama Energy Source, que é uma empresa do interior de São Paulo, que faz reciclagem de baterias do começo ao fim. Né? Então carros elétricos. Para carros elétricos. Então faz a segunda vida da bateria, né? Então a reutilização, a reciclagem, o reparo. Então é toda a cadeia de um novo mercado que está surgindo. Uhum. Então eu acredito muito que quando você abre um hub de investimento, de inovação, você tem que provar um ponto. Então quando a gente abriu o hub do Brasil, eu lembro que as pessoas dentro da empresa elas eram um pouco reticentes. Porque todo mundo quer ir para os Estados Unidos, Europa ou China. E eu falei, não, a gente tem que ter... Todo lugar que a gente está abrindo hubs é por um motivo, porque existem startups boas. Então essa startup, que a gente investiu junto, inclusive, veio porque a nossa equipe do Brasil estava procurando uma solução para reciclagem das baterias que a gente tem aqui. E apresentaram essa empresa. Então quando eu fui fazer a visita na Energy Source e falei com o David, que é o CEO, eu vi que ali tinha um potencial para um investimento. Uhum. E foi aí que a gente fez o investimento na Energy Source. Muito bem. Igor Mazaki, você trouxe o livro. Trouxe o livro aqui para você. Esse livro é o seu primeiro livro. É o meu primeiro livro. Pessoal, olha o livro dele, Inovação Sem Complicação, pela editora Agir. Inovação Sem Complicação. O que é esse símbolo aqui? Esse símbolo é uma mistura da roda com o símbolo da internet. E esse livro, eu tenho o maior prazer de falar da capa dele, porque quando eu estava discutindo com o editor, eles estavam me mandando algumas provas de livro e eu não estava muito feliz. E esse livro ele é assinado por um designer chamado Massimo Fraschella, que ele era o head de design da Jaguar Land Rover. Foi ele que fez os carros nos últimos 10 anos. Ah, cara, que legal. E meu amigo pessoal, ele mudou agora ele é o head de inovação da Audi. Então ele mudou para a Alemanha. Uhum. E esse livro foi feito por ele no intervalo em que ele estava trocando de trabalho. E aí ele me conhece muito bem, ele fez uma capa, e aí vem toda aquela parte de imaginação de designer e ilustração, que na verdade a prova é... É uma capa que tem design, ilustração, movimento, inovação, isso. tem tudo a ver com o que ele sabe, né? Com o design de automóveis. Porque para ele falou para mim, Igor, eu acho que tem duas grandes inovações que aconteceram no mundo que mudaram o mundo. A primeira é a roda e a segunda é a internet. Uhum. Então, é realmente o que ele fez no símbolo. Foi isso, né? Foi isso. Que legal. Olha lá, pessoal. Como inovar no mundo atual. O que é inovação? Inovação não é rocket science, mas também pode ser. Realidade por trás do tipo de inovação, sem blá blá blá, cultura, ecossistema, método. O que é o método T? O método T é um método que a gente tem usado nos últimos 8 anos, que foi o que funcionou para mim, para aplicar as inovações e fazer com que as tecnologias que a gente olha no mercado sejam realmente implementadas dentro da empresa. Então, o método T ele mostra o que você tem que estruturar dentro da empresa para fazer com que você possa inovar, independente da startup que você vai trabalhar junto. Então, é como se fosse uma base para que a inovação aconteça dentro da sua empresa. Esse livro é para empresários ou para profissionais que querem essa carreira? Para os dois. Eu digo, para a empresa que precisa inovar ou para quem tem que aplicar a inovação? Para os dois. Esse livro ele foi pensado de uma forma em que eu mostro alguns grandes cases de inovação para desmistificar isso. Uhum. Porque tem muita gente que você fala inovação, a pessoa já pensa, é o rocket science, é ciência de foguete, eu não vou conseguir fazer. E não é verdade. A inovação incremental ela tem muito valor. Então eu criei esse livro pensando em um livro fácil de ser lido, com vários cases de sucesso que as pessoas
conhecem, mas é que elas não pararam para entender. E um livro em que vai mostrar que se você achar que a inovação é complicada, você não vai inovar, porque você vai afastar ela. Quando na verdade você tem que abraçar de uma forma simples para fazer com que isso aconteça. O empresário médio que está assistindo, o que ele tem que pensar primeiro antes de inovar? Como é que ele faz para inovar, principalmente o empresário médio que vende almoço para comer o jantar? Aqui, assim, pouco recurso para isso. O empresário médio, eu acho que ele tem que pensar no longo prazo da empresa. De alguma forma, o empresário ele é o responsável pela empresa no curto, médio e longo prazo. Se você quiser que a sua empresa perdure, que ela exista por um longo tempo, você que vai ter que entender o mercado que você vai, o que tem que ser feito e como pivotar nesses mercados para que a sua empresa perdure. Então, o empresário que ele só está pensando hoje no vender o almoço para pagar a janta, eu acho que ele é um empresário que ele está preso num ciclo e ele não vai conseguir ficar muito tempo nesse ciclo. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade do empresário, tirar um pouco a cabeça do presente, colocar uma equipe, talvez, ou uma pessoa que ajude ele a olhar bem a operação no presente, para que ele entenda qual que é a direção que a sua empresa vai, onde a sua empresa vai, o que você precisa para que a sua empresa seja relevante. E é isso é aí que a inovação entra. Porque a inovação ela vai te ajudar a trazer um pouco do que você quer testar, do que você quer entender e do que você quer transformar a sua empresa para que ela se mantenha relevante. Não importa o mercado. Eu acho que a relevância ela vai vir a partir do momento em que o responsável pela empresa vai saber o que a empresa quer se tornar, o que a empresa quer ser, ou qual mercado que a empresa quer estar no futuro. E aí você tem métodos de testar isso através da inovação. Através da inovação. Bom, a inovação não é despesa, a inovação é investimento. É investimento, e acredite que se você pensar como inovação, assim como o Igor está explicando e explicou muito bem, você entender que a inovação pode resolver problemas. Eu acho que pode começar por aí também, né? Se você tem problema para resolver, procure uma maneira inovadora de buscar algo. As pessoas confundem muitas vezes inovação como criar algo novo. Isso. Né? Inovação pode melhorar o que já existe, como você bem colocou aqui na história do incremental, não é? Então, fica aqui essa mensagem importante do Igor. Eu acho que é uma dica boa para um pequeno e médio empresário que quer inovar. Deixa uma dica. Vou deixar uma dica aí, vai. Separa um pouco do seu orçamento para você começar a inovação. Então, se você começar a inovação como inovação incremental, não queira, vamos supor que a sua inovação incremental ela vai trazer uma redução de custo, uma redução você vai evitar alguns gastos. Reinveste isso, porque daí você vai criar uma bola de neve da inovação. Crie um orçamento de começo para você poder trabalhar e criar essas inovações incrementais, e todo o resultado dessas inovações incrementais reinveste em outros processos, em melhoria de processo e inovação. Deixe que a inovação ela se autofinancie, porque isso acontece. Isso acontece muito, de você se autofinanciar na inovação. Você reduzir um custo de 1 milhão. Uhum. Não pega o custo e já considera na sua última linha ali, fala, melhorei 1 milhão. Não, pega esse 1 milhão, que seria uma despesa de qualquer jeito, reinveste, fala, com esse 1 milhão aqui, se eu melhorei 1 milhão, quanto mais eu posso melhorar? É isso aí. Então, você se reinveste e a inovação ela pode se autofinanciar numa empresa pequena e média. Numa grande também. Numa grande também. A grande já entendeu que não é só fazer uma área de inovação e descompressão com ping-pong e piscina de bolinha, muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Com todo respeito. Bom, meus convidados que vêm aqui recebem um presente personalizado com seu nome. Obrigado. Em agradecimento. Tá aí uma caneca, esta caneca com seu nome, e também um café especial brasileiro para você levar para lá, para Londres, com seu nome e colocar para sempre lembrar da gente. Essa é uma startup também que eu invisto, chama LeBlanc, de dados variáveis e presentes corporativos. Você escolhe a caixa, o que tem dentro, e no caso aqui no Pivotando nós escolhemos um café para você. Olha, você acertou em cheio. Eu adoro café. Eu vivo de café. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Achei maravilhoso o presente. A caneca com meu nome, que eu vou sempre usar. Muito legal. Obrigado. Muito bom. E vocês viram, né, cara? Um orgulho para o Brasil, um jovem que tem uma carreira e que hoje pilota um líder global de inovação da Jaguar Land Rover. Eu fico imaginando eu te ver
muito mais alto, crescendo e dando esse orgulho, investindo em startups brasileiras também. Sim. É uma coisa que eu faço e aconselho a todos os empresários que estão assistindo também reservarem um pedacinho pequeno do seu orçamento para fazer isso, porque realmente é importante. Então, você assistiu, compartilha com alguém que entende e gosta de inovação, lê o livro do Igor e... Onde é que encontra, Igor? Na Amazon ou nas livrarias, em qualquer livraria, já tem à disposição. Vai na Amazon, vai lá e compra seu livro, compra o livro de inovação e quero ver, sempre que vier ao Brasil, não deixe de procurar a gente. Não, claro, com certeza. A gente fez um investimento junto, vamos fazer outros. E você que assistiu, gratidão por participar de mais esse episódio do Pivotando. Não deixa de entrar no QR Code que está aqui na tela para participar desta inovação aqui do Pivotando, participar do game interativo, que respondendo perguntas e ganhando prêmios sem sorteio. Até a próxima semana, gente. Valeu. Tchau, obrigado.